Shalom a todos. Bom, na palestra de hoje eu vou falar um pouquinho sobre essa interação, né, que há, né, sobre as dúvidas sobre o Mashiach e Yeshua, e que muitas vezes acontecem muitos ataques à fé, principalmente para as pessoas que vêm do sistema católico cristão, que perdem um pouco a referência quando entram dentro do judaísmo e se deslumbram com a vida judaica e os ensinos judaicos e perdem um pouco a referência da fonte, né? Vou falar também de algumas questões éticas, né? Lembrando aqui a palestra maravilhosa que tivemos pouco tempo atrás, e falar um pouquinho sobre como começou toda essa pesquisa que eu faço em termos de Yeshua HaMashiach. Bom, essa pesquisa ela ganhou força, porque eu já estou nela há algum tempo, né? Comecei mais ou menos em 1989, tem um tempinho, né? E antes era mais sobre Yeshua dentro de um sistema cristão, porém, metade desse tempo, cerca de uns 15 anos já, mais dentro do conhecimento judaico, começamos a pesquisar. Fui membro de uma Beit chamada Beit Al-Shama, né? E lá a nossa tarefa era exatamente pesquisar mais a fundo sobre o Mashiach e Yeshua, para exatamente confirmar, ele era mesmo o Mashiach, ou isso era só uma enganação. Tínhamos base para dizer que ele era o Mashiach, e com tanta sabedoria de milhares de anos do povo judeu, que muitos não conseguem enxergar o Mashiach nele, será que procedem as acusações? Será que procede infundado? Então começou-se um trabalho de pesquisa muito forte. Lá na Beit Al-Shama eu fazia juntamente com o hoje Rav Yosef Baruch, né, da Beit Miklat, lá do Rio de Janeiro também, que éramos ali aqueles que falavam mais detidamente sobre o Mashiach, né? Porém, o conhecimento, gente, como o pessoal estava comentando aqui sobre essa questão ética, a gente tem que chegar nele com muita humildade, porque o conhecimento ele não serve para encher o nosso ego, para esmagarmos nossos irmãos. Como o Moré falou ontem, conhecimento não é para nós nos armarmos contra os nossos opositores, mas é para nós os amarmos, para nós mostrarmos. E eu digo que quando a gente busca um conhecimento mais profundo sobre o Mashiach e Yeshua, parte da sua essência vai brilhar dentro de nós e trazer as transformações necessárias. A gente estava comentando ontem na palestra sobre os 5 níveis de alma, né? Que Nefesh, o nível mais instintivo, carnal, Ruach, que é o nível mais emocional, Neshama, que é o nível mais intelectual, e muita gente para aí, né? Achando que pronto, agora estou, né, exercitando bastante a minha Neshama, está forte meus estudos, minha pesquisa, e não raramente os egos se inflam e vemos ali situações que podem gerar graves problemas, porque a meta do Eterno em encher alguém de conhecimento não é para que essa pessoa aponte para si, porque nós lembramos que temos ainda 2 níveis de alma que vão acontecer, que vão ser ativados quando você busca um conhecimento mais profundo, especialmente da parte do Eterno, que é o nível de Hayá. O nível de Hayá é o nível de quebrantamento, é o seu sopro de vida. Normalmente os rabinos dizem que esse nível ele se torna ativo quando você passa por severas tribulações e você está querendo ter bastante conhecimento. Então não é só seu nível de Neshama que vai ser cheio, não. O próximo passo é você ser esvaziado do teu ego. Ser esvaziado. Vai acontecer um monte de tribulação na tua vida. Vai. Para o teu ego ir embora. Mas nessa hora, Hayá acende. Depois disso, finalmente, o 5º nível, que é a centelha de Mashiach dentro de nós, Yeridá. Ele mesmo brilha dentro de nós, para que nós possamos trazer uma verdade que vem da parte do Eterno. E tem uma frase que eu gosto muito,
né? Que às vezes as pessoas querem, eu quero me encher do conhecimento para que eu seja uma fonte de luz e calor para todo o povo. Ótimo! Você quer ser uma fonte de luz e calor para o povo? Então te prepara, que a lenha é você. Você que é a lenha, você que vai para o fogo. E você vai ser queimado. E vai doer. Você está pronto? E Yeshua mesmo falou para os talmidim dele, que uns estavam brigando, queriam saber quem ia sentar à direita e à esquerda. Vocês estão preparados para tomar o cálice que eu vou beber? Então, isso acontece, gente. O Eterno não usa vasos cheios para transmitir o seu conhecimento. Ele esvazia os vasos antes e limpa. Certo? Então, falando um pouquinho sobre como se deu esse processo, começamos então naquela época, houve muitos debates, vinham pessoas, e na época o espírito era outro, era uma coisa meio belicosa, de querer provar e tal. E me fez lembrar as palavras do Rav Shaul. Quem é sábio e entendido, mostre pelo seu bom trato, com mansidão de sabedoria. Então, uma pessoa que realmente vai ser cheia do Espírito do Eterno, para ensinar, para mostrar, e Yeshua não se mostra só com conhecimento intelectual. E Yeshua se mostra no transbordamento do fruto do Ruach HaKodesh dentro de nós. Então é nisso, foi tanto falado sobre ética, e nós vimos que houve tantas pessoas feridas com o sistema católico, protestante, que já chega querendo falar que não é nada daquilo, e começam a atacar, e eles não entenderam nada da obra do Eterno, gente. A obra do Eterno gera em nós mansidão. A obra do Eterno faz de cada um de nós um pouquinho de servo sofredor também. Aquele que está pronto a dar a sua vida, por amor. O amor é doador. Então, começa primeiro a nossa vida a ser moldada nesse aspecto. Como é que está a nossa alegria? Como é que está a nossa shalom? Como é que está a nossa paciência, o nosso longo ânimo? Como é que está a nossa generosidade? Falamos aqui do gasofilácio. E realmente isso é uma coisa totalmente bíblica e judaica. Rabino Shaul falava disso, cada um reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Isso não é a coisa do cristianismo. Tudo bem que no cristianismo abusaram disso e fizeram disso um ídolo em si próprio, mas não estamos aqui para falar disso. Como é que está a sua bondade? Como é que está a sua emuná, a sua fé? Você confia no Eterno, mesmo agindo às vezes com tantos conhecimentos rabínicos contra e falando que não, Yeshua não poderia ser o Messias por causa disso, disso, daquilo. E como é que está a sua fé? Você deixa isso esmorecer? Porque Yeshua é a verdade. E a verdade sempre se mostra. Nunca se desesperem diante de algum ataque. Porque a verdade ela é sólida como uma rocha. E ela vem. E vinha sempre quando a gente tinha aqueles debates. Às vezes ele não sabia nem direito onde começar a procurar as respostas, e vinha o Eterno daquela forma mansa, falando assim, está aqui, está ali, está aqui, está aqui. Essa obra é dele, ele dirige. Então por isso que eu estou falando um pouquinho dessas facetas do fruto do Espírito, né? Como é que está a nossa bondade, nossa emuná, como é que está a nossa mansidão, nosso domínio próprio. Porque quando essas coisas estiverem abundando em nós, transbordando, nós estamos aptos para passar o conhecimento. E falando sobre o conhecimento, nessas interações, as pessoas às vezes saem feridas do sistema, né? Como foi dito aqui, que começam a reproduzir aquelas características dentro das suas querrilot, né? E não estão preparadas talvez para esse tipo de quebrantamento. E às vezes se deixam levar pela grande novidade. É isso que tem afetado muita gente que se chega no judaísmo messiânico. Por ver que o sistema católico protestante continha alguns erros e ver que agora não. Agora nós descobrimos que a verdade está no judaísmo e mergulham com todo afã em todo tipo de literatura judaica. Mas
a rigor, nem toda a literatura judaica provém do Eterno. Infelizmente, também houve misturas. E que a gente tem que ter um filtro diante dos nossos olhos, muito claro, certo? Para saber como separar a verdade da mentira. Como separar o tipo de conhecimento. Então, essas pessoas que vêm nesse afã e começam bebendo de todas as fontes e daqui a pouco começam a negar o Messias, é porque não estudaram a fundo sobre quem é o Mashiach, dentro da própria cultura judaica. Então, era isso o que a gente fazia, né? A gente pesquisava o que se dizia sobre o Mashiach, sobre quem seria o Mashiach das profecias. A primeira coisa que a gente fazia, então, é estudar quais são as profecias referentes ao Mashiach. E não são poucas profecias. Atualmente, parece que existe na faixa entre 486 profecias. 300, porque algumas se repetem, mas 300, no mínimo, profecias, dentro de toda a Taná, que mostram, por si só, que Yeshua é o Mashiach. Então, como é que acontece essa investida que muitas pessoas recebem de tentar dizer que ele não seria o Mashiach? Começam misturando as coisas. Não é, por exemplo, dizem, não, Yeshua não pode ser o Messias porque não houve paz na terra. Aí a gente, peraí. Mas também dentro da sabedoria judaica, não é só Mashiach ben David que está sendo predito. Também é um Mashiach sofredor, não é verdade? Um Mashiach ben Yosef. Então, uma das estratégias que se usam para fazer as pessoas ficarem na dúvida se Yeshua é o Mashiach ou não, é essa confusão de Mashiach ben Yosef com ben David. Claro que Yeshua não trouxe ainda paz à terra. Ele trará, quando a sua obra estiver concluída na era messiânica. Ele veio como uma semente, certo? E essa semente nasceu, ela morreu primeiro para poder germinar. Isso foi predito numa profecia indireta de Daniel, no capítulo 2, que diz que viria uma pedra lançada sem mãos, cortada, que bateria no pé da estátua de Nabucodonosor, que representando todos os impérios que ele viriam, e que destruiria aquele império. E aquela pedra se tornaria como uma grande montanha, e seu reino nunca mais teria fim. Então a era messiânica não chega já plena, resolvida, só com Mashiach ben David vindo no final dos tempos. É necessário que o servo sofredor pagasse o preço. Isso está escancarado na profecia de Isaías 53. Nós daqui a pouco vamos entrar mais em detalhes sobre essa profecia de Isaías 53, certo? Mas não só essa profecia, mas está de forma muito clara que ele teria que dar a sua vida como expiação pela culpa, para que levasse sobre si todas as enfermidades do povo judeu e de todas as nações. Isso é confirmado no próprio Zohar. O Zohar fala que o servo sofredor, que habita o palácio dos enfermos, é o Messias. Então, nós vamos ver, daqui a pouquinho eu vou ler um texto aqui do grupo Netzer lá, que a gente está trazendo esses conhecimentos à tona, né? Que esse Mashiach, que viria como servo sofredor, ele antes, né, ele foi cortado. O interessante é que as profecias, elas se conectam, porque não é só Isaías 53 que está falando disso. No Salmo 22, Salmo 69, tantas outras profecias se conectam. Profecia de Daniel, o que dizer dela? Ela dá uma data exata de quando o Messias teria que vir. Então, quando nós pegamos a Taná e vemos que profecias se refeririam ao Messias, e simplesmente se pegássemos a Taná e conectássemos todas as profecias umas nas outras e lêssemos o texto só da Taná, não precisava nem haver Brit Hadashah, porque ali já seria auto-evidente quem seria o Messias. Quem tinha que nascer em Betlehem, cujos dias eram desde os tempos da eternidade. Quem seria um Netzer, né? Que era um Netzer, um renovo do tronco de Ishai,
E que também, esse Netzer, ele traz uma codificação para Yeshua HaNotzri, o Nazareno, né, da profecia de Yeshayahu 11, né, que ali já tinha duas coisas codificadas, que o Messias seria do tronco de Shai e que ele habitaria uma cidade chamada Nazaré. Mas aí alguns vão falar, não, mas espera aí, mas Nazaré não existia na época do Messias. Existia, ela só não era famosa. Assim como cidades no interior do Brasil existem há centenas de anos que nenhum de nós sabe nem o nome. Ah, mas por que os historiadores não falavam? Acabei de falar. Não falaram porque é uma cidade sem importância nenhuma. Mas aí como é que nós sabemos que isso é verdade? Pesquisas arqueológicas. Então, Yeshua, a gente confirma as profecias. Primeiro, o que os rabinos falavam sobre aquela profecia? Ela apontava para quem? Para o Messias. Segundo, o que os arqueólogos falam sobre tal cidade? Existia? Existia. Terceiro, o que os eruditos e acadêmicos do mundo inteiro falam sobre tal profecia? Então, com isso, nós cercamos cada profecia de todos os lados, para mostrar que aquele entendimento que se tem não era algo da nossa imaginação. O Eterno confirma a verdade usando várias formas de confirmar a verdade, tanto dentro da própria sabedoria judaica, certo? Através do que os rabinos debateram bastante sobre tais profecias, quanto com os historiadores do primeiro e segundo século, o que eles diziam sobre tais temas, certo? E também sobre os eruditos e acadêmicos que viveram vidas inteiras de pesquisa confirmando, certo? Então, por exemplo, Isaías 53 é muito acusado, que dizem que não, os cristãos mudaram o texto para parecer que era o Messias, mas na verdade falava que o servo sofredor é Israel. Bom, esse conceito veio com Rashi. Depois de mais de 1000 anos de judaísmo, em que praticamente todos os rabinos anteriores falavam que essa profecia de Isaías 53 se aplicava ao Messias. Está no Targumim, está no Midrash, está em tudo quanto é canto, e a gente vai ler aqui várias delas, que confirmam que os rabinos tinham entendimento de que tais profecias se referiam ao Messias. O entendimento que Irás postou, quase 1000 anos depois, foi porque, na época, infelizmente, a Igreja Católica, que deveria dar o entendimento sobre o Mashiach, vivendo Yeshua, mas passou a perseguir os judeus. Então, como é que Irás poderia deixar esse entendimento de que aquele Messias, no qual a Igreja Católica diz servir, está matando o povo dele? Então começou-se um trabalho sistemático de se ocultar isso. A Haftarah de Isaías 53 sumiu de circulação. E várias outras coisas, certo? Foi feito um movimento ao contrário, tentando ocultar o Mashiach, certo? Então esse entendimento, por exemplo, teríamos um problema com Isaías 53 se referisse ao povo de Israel. Porque ali diz que aquele Messias sofredor, aquele servo sofredor, ele daria a sua vida pelo povo. Que povo? O povo de Israel. Certo? Então, mas também diz ali que aquele servo deveria ser morto e que sua vida seria dada como uma expiação pela culpa, pelo pecado do povo. Então, se o servo sofredor é o povo de Israel, e o povo de Israel tem que morrer para que o povo de Israel viva, temos um problema. Então, os muçulmanos estão fazendo certo ao matar o povo judeu? Hitler fez certo? Não. Não. Percebem? Mas o Zohar coloca de uma forma muito clara. E eu vou pegar aqui alguns textos com as palavras de um sábio judeu do século XIX, chamado Herz Homberg, que falava o seguinte: palavra do sábio judeu do século XIX, Herz Homberg, sobre Yeshayahu 53, Isaías 53. Esta profecia está desconectada da que a precede. De acordo com a opinião de Rashi ibn Ezra, diz respeito a Israel, no final de seu cativeiro,
o termo servo e o uso do número singular referindo-se aos membros individuais da nação. Mas se assim for, o que então poderá ser o significado da passagem? Ele foi ferido pelas nossas quem? Israel. Transgressões. Quem foi ferido? Quem são os transgressores? Não foi justamente o nosso mesmo povo quem carregou as enfermidades e suportou as dores do povo? O próprio povo? E onde estão os enfermos? Eles não são os mesmos que aqueles que estão sendo feridos e suportam as dores? E se cada um se desviava pelo seu caminho, então sobre quem o Senhor fez recair a iniquidade de todos eles? O Gaon, Rabi Sadia, explica toda a paraxá de Jeremias, e há de fato muitas partes das Escrituras em que podemos traçar uma grande semelhança com o que aconteceu, enquanto Jeremias foi perseguido pelos falsos profetas, mas o início da profecia ele deve ser elevado e exaltado e sublime excessivamente, e da mesma forma as palavras com os poderosos repartirá ele o despojo, não admitirá ser aplicada a ele. O fato é que ela se refere ao rei Messias, quando será de bom grado do Eterno redimir a Israel dentre as diferentes nações da terra. E até mesmo os próprios israelitas só vão considerá-lo como um dos seus companheiros vadios, não acreditando em nenhuma das mensagens que foram feitas por ele, em nome do Eterno, mas sendo contumazes contra ele, e concluindo que todas as afrontas e perseguições que recaem sobre ele, e sua sorte, são enviados do céu, achando que ele é um ferido de Deus, pelo seu próprio pecado, porque eles não vão perceber, num primeiro momento, que tudo o que ele sofreu foi em consequência da transgressão deles. Que o Eterno o escolheu para ser uma oferta pela culpa, como um bode expiatório que suportou todas as iniquidades da casa de Israel, sendo, no entanto, ele mesmo ciente de que através de suas dores e ultrajes feitos a ele, a redenção prometida virá eventualmente na hora marcada. Ele vai suportar com uma alma disposta, nem reclamar e nem abrir a boca. No cerco e na angústia com que os inimigos de Israel vão oprimi-lo, como é salientado a partir da passagem da Haggadah. Então, olha essas palavras de um sábio judeu, falando sobre quem é aquele servo sofredor de Isaías 53. Vou ver aqui ainda algumas palavras sobre o que os nossos sábios diziam. Eu vou começar com esse texto que está lá no nosso grupo, Yeshua HaMashiach, Estudos Aprofundados. Eu daqui a pouquinho vou falar um pouquinho sobre esse grupo, mas esse texto é muito interessante, que ele mostra o que a cultura judaica falava sobre a interpretação de Isaías 53. Tá? Então vamos lá. A interpretação judaica tradicional entende a passagem como uma referência ao Messias, como, é claro, fizeram os primeiros seguidores de Yeshua, que criam ser Yeshua, o referido Messias. Não foi senão no século XII, que surgiu a opinião de que o servo aqui se refere à nação de Israel, opinião que se tornou dominante no judaísmo. Porém, por mais de 1000 anos, desde que surgiu o judaísmo rabínico, a vasta e absoluta maioria dos rabinos cria que essa passagem dizia respeito ao Messias e não ao povo de Israel. Essa interpretação começou com Rashi no século XII, diante das enormes atrocidades e extermínios que vinham sendo praticadas naquela época contra o povo judeu, pela Inquisição Católica Romana. Então foi uma resposta de Rashi. Daí que começou esse entendimento de que o servo sofredor se aplicaria ao povo de Israel. Mas vamos continuar. E obviamente Rashi viu a necessidade de se desvincular essa profecia sobre o Messias, daquele Messias romano a quem os católicos diziam seguir e não seguiam, e em nome de quem suas famílias estavam sendo mortas. Para uma audiência judaica naquela época, admitir que essa passagem se referia ao Messias seria como assumir a culpa por sua morte. Por isso que é necessário entendermos o que levou um erudito como Rashi
a fugir da correta interpretação de todos os rabinos anteriores que falavam que se tratava do Messias e plantaram uma outra interpretação totalmente desconectada de seu contexto. Pois o mesmo Isaías, que sempre acusa o povo de ser pecador, cheio de iniquidades, idolatria, adúltero, ganancioso, etc., não ia abruptamente mudar seu discurso, constante em seu livro, e num único capítulo começar agora a chamá-lo de povo justo, sem pecado, que nunca cometeu injustiça. Ou seja, o próprio início de Isaías 53, que ele disse que era um povo justo, sem pecado, que nunca cometeu injustiça, obviamente não poderia se aplicar ao povo de Israel, porque o povo de Israel tinha cometido todas essas coisas. Certo? Então, antes disso, eu quero desfazer aqui uma falácia que foi semeada há 2000 anos. Essa acusação de que os judeus mataram a Yeshua. Isso é verdade? Não. E eu vou explicar o porquê que não é verdade. Imagine que no Brasil, certo? A gente recebesse a visita do presidente americano Donald Trump. E uma facção criminosa lá no Rio de Janeiro, tem muito, eu vim de lá. Por exemplo, o Comando Vermelho não gostasse do Donald Trump, tivesse seus motivos políticos e econômicos para assassiná-lo, e essa facção matasse Donald Trump. Agora imagina que nas manchetes de jornal, no dia seguinte, em todo mundo, saísse a mensagem: os brasileiros mataram Trump. É verdade isso? Olha a falácia, como é que ela opera. Uma parte é verdade, porque aqueles criminosos eram brasileiros. Mas eles representam os 200 milhões de brasileiros? Não. Da mesma forma que quem instigou a morte de Yeshua era uma liderança dos perushim, dos fariseus. Os fariseus na época, tivemos fariseus maravilhosos, como Rabi Hillel, gente. Né? Avô de Gamliel, que era Hanazi também, né? Tomava conta de todo o Beit HaMikdash e era professor do Rav Shaul, apóstolo Paulo. Quantos fariseus maravilhosos, certo? Então, dentro desse contexto de Israel do primeiro século, havia cerca de 2 milhões de judeus. Destes 2 milhões, 6 mil eram fariseus. Desses 6 mil fariseus, havia cerca de 150 líderes mancomunados com os herodianos e com o poder político e econômico de Herodes e Império Romano, que tramaram a morte de Yeshua. 150 no universo de 6 mil, no universo de 2 milhões de judeus. E quem levou a culpa? Os 2 milhões de judeus. As gerações que se seguiram. Mas, como dizem nossos sábios, Gamzu Letová, isso também foi uma forma do Eterno também tratar o povo para que pudesse dar a sua bendita recompensa e sua terra de volta 2000 anos depois. E as profecias se cumpriram. E Israel está em sua terra há 70 anos. Baruch Hashem. Certo? Mas continuando, vamos elencar então ainda sobre Isaías 53. Eu escolhi essa profecia porque ela é uma profecia muito debatida e muito acusada de ser uma invenção cristã. Então vamos ver se é uma invenção cristã. Abaixo então elencamos alguns comentários desses rabinos mais antigos que mostram que a interpretação de Isaías 53 sempre se referiu ao Messias. Eis aqui o meu servo, o Messias, a quem eu conduzo, o meu escolhido, em quem a minha membra, a minha palavra, tem prazer. Eu porei o meu Ruach HaKodesh, meu Espírito Santo, sobre ele, e ele revelará a minha lei às nações. Esse é o Targum Jonathan, em Isaías 42, verso 1. Nos Targumim, gente, que eram os escritos mais antigos, anteriores até ao Mashiach Yeshua. Vamos continuar. Veja, o meu servo, o Messias, há de prosperar, ele será elevado e deve crescer e ser excessivamente forte, como a casa de Israel olhou para ele por muitos dias,
porque o seu semblante se obscureceu entre os povos, e a aparência dele, mais do que a dos filhos dos homens, está com Jonatas, em Isaías 52, 53. No Midrash Rabbah, há uma explicação sobre Ruth 2,14, que fala: ele está falando sobre o rei Messias. Achega-te para cá, aproxime-se do trono e coma do pão. Isto se refere ao pão da realeza, e molha no vinagre o teu pedaço. Isso se refere aos seus sofrimentos, como está escrito: mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Ruth Rabbah 5:6. O Midrash Tanhumá sobre Gênesis 27:3, na Parashá Toldot 14, cântico de ascensão ou cântico das subidas. Eu levanto os meus olhos para as montanhas. Salmo 121:1. É bem o que está escrito: quem és tu, ó grande montanha, que diante de Zorobabel se tornou uma planície? Zacarias 4:7. Essa montanha é o Messias, Ben Davi, do filho de Davi. E por que ele é chamado de grande montanha? Porque ele será maior do que os patriarcas, como se diz: o meu servo prosperará, crescerá, se levantará e será muitíssimo elevado. Isaías 52:13. Ele crescerá mais do que Abraão, se levantará mais do que Isaac, se tornará mais sublime que Jacó, crescerá mais do que Abraão, que disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Eterno, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra. Gênesis 14:22. E se levantará mais do que Moisés, que disse: concebi porventura todo este povo, dei-o eu à luz, para que me dissestes: leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que juraste a seus pais? Ele se tornará mais alto do que os anjos ministradores, de quem está escrito: os seus aros eram tão altos que faziam medo, e esses quatro tinham as suas cambotas cheias de olhos, as suas asas cheias de olhos ao redor. Ezequiel 1:18. Eis que está dito: quem és tu, grande montanha? E onde sairá essa montanha? Ela será extraída de Zorobabel. E em razão de que este é chamado de Zorobabel? Por ter sido gerado na Babilônia. E por que o Messias nasceu de Davi? É porque está dito: Salomão teve como filho Roboão, que teve como filho Abia, e etc. E Delaía e Ani. Quem é este Anani? Anani significa o das nuvens. Olha isso. Citação rabínica, gente. Ele já falando. Eles mesmo explicam, eles perguntam e respondem. Esse que vem das nuvens é o Messias. Pois quem despreza o dia das coisas pequenas? Com efeito está dito: eu via nas visões da noite, e eis que com as nuvens do céu vinha um como o filho do homem. Profecia em Daniel 7:13. Ora, Anina é o número 7. Por que 7? Porque está escrito acerca do rei Messias. Porque quem desprezará o dia dessas 7 pequenas coisas? Eis que está dito: quem és, grande montanha? Esta montanha é aquele de quem está escrito: ele julgará com justiça os indigentes, e se extrairá, isso está na profecia de Isaías 11:4. E se extrairá a pedra de cumeira, Zacarias 4:7b. E o que está escrito depois em Daniel? Então foram quebrados ao mesmo tempo o ferro, a argila, o bronze, a prata e o ouro. Falando da profecia de Daniel 2 que eu citei. Tudo isso, gente, eu não estou criando nem inventando. Os rabinos já falavam sobre isso. E por que está escrito: quem és tu, grande montanha? E como ele virá? Pelos caminhos das montanhas, pois está dito: quão são belos sobre as montanhas os pés do anunciador da boa nova. Naquele momento Israel olhará e dirá: eu levanto os meus olhos para as montanhas, da onde virá o meu socorro. O meu socorro vem de junto de Yud Rei Vav Rei, que fez os céus e a terra. Amém, que assim seja feita a sua vontade. Notem que ainda
no Tratado de Sanhedrin, está dito sobre a era messiânica. Quando é que ela deveria vir? E no Tratado de Sanhedrin fala: convém que o mundo exista por 6.000 anos. 2.000 anos de torro, de confusão. 2.000 anos de Torá, ou seja, por volta do ano 4.000, né? A Torá é dada. E 2.000 dos dias de Mashiach. Gente, estamos em 5.779, indo para 5.770. Já estamos em quase 6.000 anos. Isso sem falar daqueles 200 anos que podem estar faltando, Rabi Akiva, aquela coisa toda. Não vamos tocar nisso, mas já podemos estar às portas dos 6.000 anos. E notem, os 2 primeiros 1.000 anos já passaram. Era uma confusão. Os próximos 2.000 anos de Torá também já passaram. E como é que o povo de Israel ainda está esperando o Mashiach chegar? Então esse Tratado de Sanhedrin não está valendo? Porque segundo o Tratado de Sanhedrin, o Mashiach já era para ter vindo há 2.000 anos. Sim, ele veio. Baruch Hashem. Baruch Hashem. Baruch Hashem. E se cumpriu o tratado. Está certo o tratado. É verdade. E ele veio porque nas profecias deixa claro. Profecia de Daniel dá o tempo exato. 173.880 dias. Desde a ordem que foi dada da restauração de Jerusalém até a vinda do Mashiach, que seria cortado antes da destruição do templo. Aí nós conectamos a isso os dados dos historiadores do primeiro século, como Flávio José, também judeu. Flávio José faz algumas citações tenebrosas sobre o que aconteceu no ano da morte de Yeshua, cerca de 40 anos antes da destruição do templo. Uma delas, que Flávio José cita, desses eventos misteriosos que aconteceram por volta do ano 30, é que dentro do Beit HaMikdash, a menorá, ela se acendeu com uma luz que pareciam 7 sóis. Durante meia hora ficou totalmente acesa no ano da morte de Yeshua. E depois disso, os rabinos nunca mais, os sacerdotes da época, né, não eram os rabinos, nunca mais conseguiram acender a menorá. Até o ano que ela foi destruída. Até o ano em que o templo foi destruído. Flávio José continua dizendo que a fita vermelha que indicava se o Eterno estava perdoando ou não os pecados do povo, porque se fazia em Yom Kippur, todas as solenidades, cumprindo-se a Torá, de como é que haveria expiação no sistema de sacerdócio levítico, que o Eterno estabeleceu ao povo judeu. Flávio Josefo relata então que por volta desse mesmo ano 30, essa fita vermelha que era amarrada e que se tornava branca, todo Yom Kippur, quando o Eterno perdoava os pecados, a fita ficava branca. Desse ano até a destruição dos próximos, nunca mais ficou branca. Só vermelha. O que o Eterno estava dizendo com isso? A forma de sacerdócio mudou. Agora a expiação está vindo de outra forma. Através de um novo e vivo sacerdócio, estabelecido nas profecias, segundo a ordem de Melquisedeque, de cuja ordem Yeshua é o sumo sacerdote eternamente, que com uma só oblação santificou para sempre aqueles que estão no processo de Teshuvah. E como sabemos que isso é verdade? Notem, então não é só o que os rabinos dizem, mas temos que conectar tudo, os dados dos historiadores, os dados das pessoas, né, que falavam. Nós tínhamos, por exemplo, acusações das mais diversas, e é isso que deixa as pessoas que estão chegando na Teshuvah muito perdidas, porque elas vêm de um cristianismo, né, e começam a ter tanta informação rabínica atual, e se esquecem desse processo que começou com Rashi, de querer ocultar um pouco o Mashiach. Mas isso também é um propósito do Eterno, para que aqueles que são puros, aqueles que têm o testemunho de Mashiach vivo,
Não se deixem abalar por qualquer coisa, porque já sabem que a verdade sempre se estabelece. A verdade, ela sempre se traz, ela sempre se mostra. O que precisa para essas pessoas? Estudar um pouquinho mais. Fazer o dever de casa. Pesquisar. E as pessoas, mas não temos informação. Temos. Só no nosso grupo lá já tem praticamente 150 artigos que confirmam Yeshua, dentro de toda a literatura rabínica, como o Mashiach. Não só, eu comecei a ler, esse é um texto extremamente longo, talvez eu não leia todo, mas falando de Yeshua nos Targumim, no Zohar, vale a pena essa leitura do Zohar, eu vou dar uma lida aqui. É porque é tanta citação que eu tenho que filtrar. Tem Nachmanides, tem Gersonides, vamos falar um pouquinho desses. Vamos falar desses, que eles são grandes sábios judeus, é importante citá-los. No Lekar Tov, Midrash do século XI, afirma: e que o seu reino de Israel seja exaltado nos dias do Messias, de quem se diz: eis que o meu servo prosperará, será exaltado e elevado, e será muito sublime. No Yalkut Shimon, atribuído ao Rabi Shimon Kara, do século XII, diz: o rei Messias é maior do que os patriarcas, porque é dito: eis que o meu servo procederá com prudência, será exaltado e elevado. Notem que todos esses midrashim conectam a passagem de Isaías 52, 53 com o Messias. São textos muito antigos. Gersonides, filósofo e talmudista judeu, viveu no ano de 1288 até 1344, sobre Deuteronômio, Devarim 18:18, diz: de fato, o Messias é o tal profeta, como se afirma no Midrash, no verbo: veja, o meu servo prosperará. Moisés, pelos milagres que fez, trouxe uma única nação à adoração do Eterno, mas o Messias vai chamar todos os povos à adoração do Eterno. Aí vamos ver se Gersonides estava certo. Um dos principais atributos do Mashiach seria fazer o nome do Eterno ser conhecido em todas as nações da terra. Então, o Eterno não permitiria que um falso profeta prosperasse a tal ponto de mudar a data ocidental entre antes e depois desse profeta. Ele é o judeu mais famoso da história. Como disse os Midrashim, como disseram nossos sábios, ele seria mais elevado do que Abraham Avino, mais elevado, mais sublime que Moisés. Porque as profecias dizem isso, os sábios judeus dizem isso, e a história diz isso. E por causa da vida daquele nazareno suburbano, hoje em dia o nome do Eterno é conhecido em mais de 800 idiomas nesse planeta Terra. Qual outro judeu atingiu seus feitos? E mais, Yeshua jamais atacou o povo judeu. Ele sempre foi cumpridor de Torá, e não só de Torá, mas de Halahá, num nível tão profundo que escandalizava os próprios fariseus. Os fariseus falavam: veja, é lícito tal coisa. E Yeshua: não, peraí, é mais complicado. A Halahá de Yeshua era mais profunda. As proibições de Yeshua eram mais profundas. Porque ele veio como sendo aquele professor que o Eterno designou que viesse no tempo oportuno, como diz o Tratado de Sanhedrin, que deveria vir há 2000 anos atrás. Certo? Mas aí, na cultura judaica, se fazia essa confusão. Não, ele não pode ser Messias, porque ele não trouxe paz à terra. O Messias traria paz à terra. Calma, o Mashiach ben Davi fará. Mas, na cultura judaica, se criou um conceito de 2 Messias. Por quê? Porque era isso que estava escrito na Torá, na Taná? Não. Por uma inferência indireta. Certo? Qual seria essa inferência? De que, como eles não compreenderam mesmo as palavras dos seus sábios, que diziam que esse Messias, ele deveria vir, sofrer, morrer, para estabelecer um reino que jamais teria fim, eles ficaram com aquela dúvida: como é que pode um Messias que morre e depois tem um reino que dura para sempre? Deu um nó.
e através de uma inferência indireta de um texto de Obadia, concluíram que deveria vir um Mashiach sofredor da casa de Efraim, da casa de Yosef, e ele foi chamado de Mashiach ben Yosef. Mas nós sabemos que não são dois Messias, mas um mesmo, porque todas as profecias se cumprem nele. Então, essa abordagem que dizem que o Messias é só um conceito cristão, isso não é verdadeiro, gente. E a dica que eu dou, agora meu tempo está acabando, é que todos busquem pesquisar a fundo, dentro da própria sabedoria judaica, e nós dispomos de muitos e muitos textos, inclusive falando sobre a ressurreição do Mashiach, de uma forma tão vasta, que eu levaria horas e horas e horas e horas falando só sobre a ressurreição, de tantas provas, da guarda do templo, né, que se um soldado romano dormisse na guarda, ele seria queimado vivo. Então como é que pode dizer que roubaram o corpo, gente? Tinha um selo na pedra, entendeu? Que era selado com um anel de Pôncio Pilatos, que se fosse rompido era pena capital, pena de morte. Então todos esses dados estão aí para serem pesquisados. Não há insegurança para afirmar que Yeshua é o Mashiach. Vocês falam de boca para fora, mas não tem nada que prove. Tem caminhões e caminhões e caminhões de informações que provam a própria realidade da humanidade hoje. 1/3 da humanidade crê nele já. Certo? E dentro da cultura judaica, o que eu digo é, estudem. Vamos ver o que os primeiros sábios falavam sobre quem era o Messias. Vamos ver como é que Salmo 22 está falando sobre o Mashiach. Não só no perfuraram minhas mãos e pés, mas todo o Salmo 22 tem coisas codificadas. Dentro do próprio Salmo 22, que repartiram as minhas vestes, deram a minha túnica. Todos os rabinos antigos falavam que aquela profecia falava do rei Messias. Certo? Tem mais, tem codificações, como a palavra tolaat, que eu sou um verme, como diz no Salmo. A palavra verme que foi traduzida ali é tolaat. Tolaat a gente conhece como carmim, a colchonilha, que é um animalzinho que ele fica seco até o pó, e quando ele é esmagado, sai dele uma substância vermelha, que é usada para curar a lepra. Olha isso! Então olha, até na palavra verme tem uma codificação sobre o Mashiach, que foi esmagado como um caco, e a substância vermelha que sai dele serviu como cura para todas as nações. Então, é codificação em todos os níveis de pardes, desde Peshat, Remes, Drash, Sod. Tem muita codificação que os nossos sábios, os nossos rabinos já demonstraram. É muito importante ler essas citações rabínicas, colocando que todas essas profecias apontam para o mesmo Messias. Então, hoje em dia, o ataque que as pessoas sentem, que recebem às vezes da comunidade judaica, dizendo que ele não poderia ser o Messias por causa disso, daquilo, eles tentam fazer um trabalho de lupa, botando, não, vamos olhar aqui, porque essa vírgula aqui não quer dizer isso e tal, e conduz a atenção da pessoa naquele detalhezinho, para que a pessoa não veja que não é só aquela profecia que está falando que Yeshua poderia ser o Messias, mas as 486 profecias. E quando você conecta todas as profecias e lê uma por uma, o retrato que sai é igual desenho de criança, gente. Que você tem aqueles vários pontinhos, que quando você liga os pontos, só aparece uma imagem dali. Yeshua HaMashiach. Aquele que é antes de todos os tempos. Aquele que é o Adam Kadmon em si próprio. Que a própria cultura judaica, a própria Cabala de Isaac Luria, por exemplo, estendeu tanto, falou sobre ele, quem ele era, o emanador, o único mediador entre Deus e os homens. Palavras minhas? Não. De Isaac Luria, do grande rabino. Percebe? Então, quando a gente conecta as coisas, o Mashiach fica auto-evidente. Não tem como a gente fugir disso. Então, para os novatos que chegam na fé, o que eu digo é, não se assustem, calma, vamos estudar aos pouquinhos, certo? Eu sei que já deve ter dado meu tempo, né? Então eu quero concluir da seguinte forma:
não se deixem assustar quando falar, não, Yeshua não pode ser o Messias por causa disso. Simplesmente fala assim, calma, deixa eu estudar um pouquinho mais, porque a informação já existe, está bem aqui com a gente. Eu gostaria também de falar um pouquinho do grupo que nós temos no Facebook, chamado Yeshua HaMashiach Estudos Aprofundados. Ali nós temos todos esses, por enquanto tem 150 artigos traduzidos e mais outros 450 ainda a traduzir. Yeshua HaMashiach Estudos Aprofundados. Lá dentro nós estamos agora criando um grupo Netzer, né? Que é um grupo mais dinâmico para o WhatsApp. Infelizmente esse primeiro grupo já está lotado, já está com 256 pessoas. Vamos fazer para a plataforma de Telegram, porque ali dá para botar 200 mil pessoas, né? Mas que ali a gente posta vídeos, áudios, responde as perguntas diretamente, certo? E ali é que a coisa cresce. E estamos também com o grupo presencial, né? Estamos ainda com uma sugestão, dando aqui, né, para que, se houver direção da parte do Eterno, que a gente possa dar essa vacinação a todos os líderes do Roshim, para que tenham acesso a essas informações, para que, quando for questionados entre seus membros de que Yeshua seria ou não o Messias, a resposta já estará ali, como uma biblioteca, como uma salvaguarda de todos nós. É isso, gente. Agradeço imensamente a oportunidade dada aqui. Roche, Maurício, Moré Fábio, obrigado a todos. Que o Eterno abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.